Boa noite, galera, tudo bem? Aqui é o Davi Aguiar, sou um dos administradores da Cruzeiro Infos aqui no YouTube, no X e no Instagram. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Luiz Sinisterra, que é o novo reforço do Cruzeiro para a temporada aí. Chegou hoje em Belo Horizonte para assinar contrato, realizar exames médicos e reforçar o time de Leonardo Jardim para a sequência da temporada. Antes de tudo, pedir o seu like, sua inscrição, para dar moral para a gente no canal, para a gente seguir fazendo vídeos, lives e etc. Cara, sobre o Luiz Sinisterra, é um jogador que, confesso, não esperava que viria para o Cruzeiro neste momento, não pela grandeza do clube, muito pelo contrário, mas é um jogador que estava na Premier League, que é a maior liga do mundo. Claro, de fato, veio passando por lesões graves nas últimas temporadas que atrapalhou o jogador de chegar numa seleção colombiana que, inclusive, ele é constantemente convocado. Mas o que ele já entregou mostra que o Cruzeiro aposta, porque toda contratação é uma aposta, mas que tem ali critérios para se apostar no Sinisterra. Cara, o Sinisterra é um jogador que eu vejo encaixando perfeitamente no atual Cruzeiro do Jardim, porque é um atleta muito incisivo, que parte muito para cima, que tem o drible curto, com sua característica muito forte, e acredito eu que nenhum jogador possa encaixar melhor nesse estilo atualmente que o Cruzeiro pede como o Sinisterra. Só para contextualizar, para quem não conhece mais, é um jogador de 26 anos que passou pelo Feyenoord da Holanda, o Leeds United da Inglaterra e o Bournemouth, que era o seu último clube, que vem emprestado para o Cruzeiro. A sua melhor temporada foi no Feyenoord, onde marcou, se não me engano, 21 gols e deu 3 assistências em 37 jogos. Sim, são números impressionantes. Ele foi eleito o melhor jovem daquele campeonato holandês. Teve participações em gols melhores que jogadores como o Cody Gakpo, que está no Liverpool atualmente. Então foi uma temporada assim, realmente absurda do Sinisterra. Em dribles certos, ele foi o líder da competição. Acho que com 3 dribles certos por jogo, isso é muita coisa. E um acerto em 70% de dribles tentados por jogo. É um jogador que não tem medo de ir para cima. Acho que o Cruzeiro precisava muito disso, porque o Wanderson, apesar de ser um atleta que se dedica muito, que até ajuda a contribuir ali com passes, com cruzamentos, não tem o mesmo critério de decisão que o Sinisterra tem. O Sinisterra pode dar ao Cruzeiro uma coisa que faltava muito ao elenco, e essa finalização um pouco mais apurada, um passe e um cruzamento em arco para o Caio Jorge, que o Wanderson não estava em dificuldades de entregar isso. Não à toa vem recebendo críticas da torcida ultimamente. Não que eu ache injusto, porque por mais que tenha um papel tático muito importante, um atacante, ou que seja um meio atacante, precisa sim contribuir mais em participações em gols, né? Então, o Sinisterra vem para entregar isso, vem para ser titular absoluto, e até enxerga o Wanderson como um ótimo reserva para entrar no segundo tempo, para segurar a bola, que ele tem uma boa força física. Ele tem uma certa habilidade também com a bola, mas peca muito na hora de decidir, né? E até trazendo um pouco mais de números do Sinisterra, e a gente comparar com outros pontas do futebol brasileiro que estão aqui atualmente, ou que estiveram aqui e já saíram, o Sinisterra tem na carreira 234 jogos, 59 gols e 38 assistências. São números para um ponta consideráveis, assim, relevantes. Dificilmente você vai ver um ponta no Brasil atualmente com números tão bons, e a gente vai falar sobre isso aqui. E o que afetou muito o Sinisterra foi justamente as lesões musculares, a lesão na coxa, o que também é facilmente tratável aqui no Cruzeiro. Tem um departamento médico de excelência, no qual eu confio totalmente. E o Sinisterra tem uma média de 0,41 participações diretas por jogo. Está uma participação a cada 2,4 jogos. Para efeito de comparação, o Sinisterra tem uma média superior ao de Luiz Araújo, do Flamengo, que é um jogador muito bom. Até queria muito ele no Cruzeiro, inclusive. O Luiz tem uma média de
0,29 participações por jogo, que dá uma a cada 3,45 jogos. E o Luiz Araújo é 3 anos mais velho que o Sinisterra e tem 145 jogos a mais que o colombiano. Então a gente vê que realmente os números ofensivos do Sinisterra são muito bons. É claro que o que afetou, como eu disse, muito ele foram as lesões, porque o número de jogos dele é elevado quando você enxerga o número de participações em gols. Porém, a minutagem dos últimos jogos, principalmente, foi baixa, por causa do mau aproveitamento, das lesões. Então, por exemplo, ele entra um jogo aos 35 do segundo tempo, vai contar como um jogo. Só que a minutagem foi muito baixa para participar de um gol. Então, essa minutagem poderia ter sido, essa média poderia ter sido melhor se não fossem as lesões. Então, espero que possa contribuir muito ao Cruzeiro, muito mesmo. Um jogador que vai chegar para ser titular e com certeza agregar muito ao Cruzeiro de Jardim. E pegando outro jogador também para comparar, o Flamengo contratou recentemente o Samuel Nino, do Atlético de Madrid. Custou 22 milhões de euros, assim, um valor absurdo. Um absurdo que eu falo, não no quesito negativo, mas pela surpresa de um time brasileiro chegar e pagar isso num jogador que estava sendo muito utilizado no Atlético de Madrid, que é um time de topo europeu. E só para comparar também com o Samuel Lino, claro, o Samuel a gente tem que fazer uma ressalva, porque é um jogador que atuou muitas vezes no Atlético de Madrid como lateral barra ala pela esquerda. Ou seja, fica mais distante do gol, fica mais distante de acertar uma finalização. Então a gente tem que falar um pouco sobre isso, porque isso acaba atrapalhando também os números do jogador, mas não deixa de ser um atacante também. Ele atuou mais no Atlético de Madrid como ponta. Porém, muitos jogos fez como ala, que o Simeone enxergava ele como um jogador que defendia muito bem, então a gente tem que mencionar isso aqui. O Samuel Nino, ele tem 25 anos, ele tem um ano a menos que o Sinisterra, atuou em 240 jogos, o Sinisterra atuou em 234, são bem parecidos, e a média do Samolino é de 0,30 participações por jogo, que dá uma participação a cada 3,3 jogos, também abaixo do Sinisterra. Então a gente vê que realmente o Cruzeiro vai ganhar muito com a vinda do jogador. E só para finalizar no quesito comparações, para a gente ter uma noção do atleta que está vindo, tem o Luiz Henrique, que brilhou no Botafogo ano passado, assim, fez uma temporada espetacular, foi extremamente decisivo no Brasileirão, na Libertadores, fez gol em final. O Luiz Henrique tem uma média de 0,26 participações por jogo, que dá uma a cada 3,88 jogos. Então, só lembrando que o do Sinisterra dá uma média de 0,41, ou seja, é um número consideravelmente maior do que os outros citados. Por mais que tenham contextos diferentes, que nem o Samuel Lino, que atuou como lateral algumas vezes, o Luiz Araújo atuou na França, que é uma liga mais competitiva que a Holanda, o Luiz Henrique atuou na Espanha, no Betis, mas, querendo ou não, são jogadores de perfis semelhantes ali no ataque, jogadores habilidosos, que têm essa característica de serem muito incisivos. Então, o que eu espero é do Sinisterra chegar e, estando em condição física adequada, brilhar muito aqui com a camisa do Cruzeiro e tenho certeza que vai adicionar muito, muito mesmo a esse time. E outro assunto que eu queria debater aqui com vocês é sobre o Gabigol. O Gabi saiu uma notícia hoje pela manhã também, do jornalista Jorge Nicola, em que disse que o Gabigol estaria insatisfeito no Cruzeiro com a minutagem que tem tido e alguns clubes árabes estariam interessados no jogador. Cara, eu não estou aqui para desmentir nenhum jornalista, ninguém, muito pelo contrário, mas o que me estranha bastante é essa notícia sair uma semana, aproximadamente, antes de um dos clássicos mais importantes dos últimos anos. E o Gabi vem sendo reserva com o Jardim desde o jogo contra o São Paulo, né? O Jardim muda o time totalmente, encaixa um time, então me estranha bastante essa notícia sair logo agora. E agora, uma opinião mesmo sobre o Gabigol, eu não tenho a certeza da continuidade do Gabi no médio e longo prazo no Cruzeiro.
porque é um jogador que recebe um salário considerável, o maior do elenco, assim, com folgas, e não é um atleta que encaixa no modelo de jogo que enxerga o Léo Jardim. Isso não é uma crítica ao Gabigol, isso não estou falando que ele é um jogador ruim, jamais, o Gabigol é muito bom. Só que o Jardim pensa futebol de uma maneira que o Gabi não se encaixa no time, que é um futebol de intensidade alta. Você pode falar, mas o Lautaro Marquinhos entra no Gabigol, não. Cara, tem jogos que eu concordo com isso, mas são características. O Lautaro Marquinhos corre mais que o Gabriel, entregam mais, assim, em campo. Não, não. O Gabi tem entregado mais, tem 11 gols na temporada, mas se for para escolher entre o Jardim e o Gabigol, eu sou mais o Jardim, mil vezes. Assim, eu não tenho apego a jogador. O Gabi, repito, é um bom jogador. Não estou falando que ele é um jogador fraco, muito longe disso. Mas no que o Jardim pede ao time, o Gabi está longe de entregar, infelizmente, que é a intensidade de marcar alto, de pressionar, saltar marcação. Então, eu não sei se ele vai permanecer no Cruzeiro nos próximos anos com o Jardim no comando, se o Jardim mantiver, se Deus quiser. É um ponto a se observar, porque também tem um ponto de, com o salário do Gabriel Barbosa que ele recebe atualmente, o Cruzeiro poderia gastar em dois jogadores ali que possam receber isso e adicionarem qualidade ao plantel e que encaixem no modelo de jogo praticado pelo Jardim. Acho que seria mais benéfico ao clube do que ter uma estrela. Claro, o Gabigol, ele puxa muita gente, porque é um jogador, assim, que, claro, tem todo o merecimento, a sua fama tem todo o merecimento, porque conquistou muito na carreira, mas hoje é uma estrela no banco que joga 15 minutos por jogo, a verdade é essa. O Gabi foi titular em 4 dos últimos 15 jogos, e os concorrentes da posição dele hoje são, assim, impossíveis de tomar vaga. O Matheus Pereira está jogando uma barbaridade. Os últimos jogos do Pereira foram absurdos de bom. Muito pouco falados pelos resultados recentes contra o Santos, contra o Bragantino, mas ele jogou muita bola. E o Caio Jorge é o melhor jogador do Brasileirão, o artilheiro. Então, cara, é muito difícil tomar vaga e a tendência é que os dois se mantenham, o Pereira e o Caio Jorge, nos próximos anos, né? Imagino que seja o projeto do Cruzeiro. Claro, se chegar uma proposta para o Caio e for muito alta, acho difícil segurar também. Mas ainda assim, com o Caio saindo, eu não tenho certeza que o Gabi seria titular, porque o Jardim já disse várias vezes, várias e várias vezes, que não enxerga o Gabi como centroavante propriamente, enxerga mais como um meia, um atacante, que é o papel que o Matheus faz atualmente, faz brilhantemente. Então é um assunto complicado, esse do Gabigol. Até queria saber a opinião de vocês aí no vídeo sobre o que fariam. E basicamente é isso. Vamos ver o que nos aguarda aí nos próximos jogos. Tem o Inter agora no sábado e depois o Clássico com o Atlético na MRV. E espero que dê tudo certo para o Cruzeiro, que a gente volte a caminho das vitórias. Precisamos muito. E agora tem um reforço aí do Sinisterra, que acho que vai ajudar muito o clube. E é isso. Conto com vocês aí para deixar o like, se inscrever no canal e dar dicas aí de mais vídeos, de temas, do que acharam do vídeo. Fechou? Obrigado.